Olá, eu vou falar sobre uma questão que eu não canso de abordar. É a questão do trabalho do opcionista na captação do imóvel. Meu nome é José Florencio, os nossos canais auxiliam corretores a se especializarem no mercado de imóveis usados, a se sentirem autoconfiantes e a encontrarem a prosperidade profissional através do método que eu chamo orgânico. A maioria dos corretores imobiliários são negligentes nesse preparo, de preparar uma equipe para trabalhar de verdade o amadurecimento de uma opção. E eu vou contar nesse vídeo, inclusive, porque algumas empresas tradicionais do mercado, antes da era virtual, bombavam e hoje em dia estão minguando e algumas falindo. É preciso que a gente entenda essa mudança para que a gente possa revolucionar o mercado novamente. Galera que está no Instagram precisa curtir a página Imobiliária Escola para continuar assistindo esse vídeo. Então, galera, eu sou um dos poucos que eu massifico a importância do trabalho do corretor na captação do imóvel. E existem várias falhas sendo cometidas por imobiliários e por corretores, porque negligenciam o trabalho, esse trabalho que tem que ser feito na ponta do proprietário. Nesse vídeo aqui, inclusive, eu vou contar para vocês lá no final o segredo, porque que eu sempre que trabalhei nas imobiliárias era o campeão de opções vendidas. Minhas opções eram muito procuradas pelos outros corretores, porque eu sabia amadurecer uma captação do imóvel. Infelizmente, os corretores não fazem isso, não são incentivados pelas imobiliárias e por isso o nosso mercado está muito aquém daquilo que ele pode ser. Por quê? A maioria das empresas impõe regras para que o corretor, para que ele entre na escala e atenda clientes compradores, ele tenha que opcionar uma, duas, três opções por semana, novas opções. Então, o corretor, ele aprende a opcionar não para vender as opções, mas para ele entrar na escala e atender clientes compradores. Então, ele fica como um cachorro correndo atrás do rabo. Ele enfia três opções na imobiliária, geralmente imóveis fora do preço, que ele pegou de qualquer jeito, sem vínculo algum com o proprietário, sem criar elo algum com o proprietário, para ele entrar na escala. Aí quando ele atende um cliente comprador na escala, geralmente a imobiliária não tem imóveis bons, não tem imóveis trabalhados, onde o corretor amadureceu essa opção. Uma opção, colegas, ela pode não nascer pronta, até porque os corretores não se posicionam, não se aproximam do proprietário, principalmente na questão de preço. A maioria dos corretores, eles chegam para opcionar um imóvel, conversam com o proprietário e perguntam quanto o proprietário está querendo. E se o imóvel estiver fora do preço, ele vai colocar a comissão acima, fazendo com que esse imóvel fique num patamar ainda menos atrativo para os clientes compradores. E aí ele fica acumulando dentro das imobiliárias esse tipo de opção. Quando bate um cliente para comprar um imóvel, essa imobiliária tem 5.000 imóveis, mas não tem um imóvel que preste para aquele cliente, porque estão todos com preço desajustado, porque o corretor está toda semana tendo que ir atrás de novas opções para que essas opções sejam vendidas, ele esquece aquelas antigas. Isso é um erro clássico dos corretores, das imobiliárias. É preciso dar mais importância ao trabalho do captador. As imobiliárias precisam se preocupar em formar equipes de bons captadores. Quando eu digo bom captador, eu não digo aquele captador que capta 10 imóveis por semana. Colegas, eu sempre fui nas imobiliárias o que mais vendia opções. Ou eu, ou outros colegas da minha equipe vendiam as minhas opções, porque as minhas opções eram bem trabalhadas. E eu era o que menos tinha opção, menos captava. Os colegas captavam na quantidade. Eu captava na qualidade, eu captava um imóvel, dois imóveis, e aí eu fazia o trabalho bem feito com esse proprietário, amadurecia essa opção, e aí com isso, essa opção ficava vendável muito mais rápido. Tá faltando isso. Meu conteúdo é basicamente isso. Eu não formo corretores para que eles sejam excelentes vendedores, atendendo clientes, compradores. Eu formo corretores para serem excelentes captadores de imóveis,
corretores que entendam de documentação, que passam confiança para o proprietário e conquiste as exclusividades que está fazendo tanta falta no nosso mercado. Essa falta de cultura do corretor brasileiro não trabalhar com exclusividade está trazendo um dano incrível. E aí eu vou falar o porquê muitas imobiliárias que no passado bombavam, hoje não bombam mais, estão falindo. Elas não progrediram. Galera, eu tenho falado, antigamente, quando não tinha a era digital, quando a gente não anunciava imóveis virtualmente, nós tínhamos o jornal. Eu gosto de dar sempre o exemplo aqui de Copacabana. Aqui em Copacabana, na coluna de sala e quarto, porque o jornal que era mais visto era o classificado do Globo, Morar Bem, classificado de domingo. Eu contava, porque eu gostava de ver quantos imóveis estavam sendo vendidos. E eu me lembro que na coluna de sala e quarto do Globo, tá? No dia de domingo, existia de 45 a 60 apartamentos de quarto e sala anunciados no bairro de Copacabana. Quarto e sala. Só quarto e sala. Gente, se eu anunciasse um imóvel no classificado de domingo, o cliente que estava procurando quarto e sala aqui em Copacabana, de alguma forma ele iria ver o meu anúncio. Por quê? Eram só 45 ou 60. Ele passa os olhos em todos. E outra coisa, os nossos anúncios não tinham fotos. Eram 20 palavras. Então o cliente era obrigado a ligar para as imobiliárias. Então com isso, o corretor passava informação sobre... Ele não tinha as fotos para filtrar. Por quê? Independente se a foto é bem tirada ou mal tirada, se for mal tirada ainda é pior ainda. Hoje em dia o cliente olha os nossos anúncios e quando ele vê uma imagem que ele não gosta, o que ele faz? Eu não gostei desse não. E ele não liga para a gente. Antigamente ele era obrigado a ligar. Embora o jornal tivesse menos alcance, a gente tinha muito mais quantidade de clientes que nos avistavam nos anúncios. Isso facilitava. O cliente tinha que ligar para a imobiliária, porque ele não tinha fotos, ele precisava de mais informação. O corretor atendia aquele cliente, passava informação. Se o cliente não quisesse ver aquele imóvel, o corretor direcionava ele para outro. Hoje em dia, a gente perde muito cliente, porque o cliente vai olhar o anúncio, vai ver fotos, não vai se interessar e não vai ligar. Com isso, a gente reduziu a quantidade de capturas de clientes. E as imobiliárias grandes, tradicionais, elas não souberam fazer isso. Elas continuaram trabalhando as suas equipes através do atendimento do comprador e não aprimoraram a sua equipe para serem excelentes captadores, para ter imóveis numa faixa de preço justo, para conquistar o proprietário e ter exclusividade. Porque hoje, no Zap, que é o portal de imóveis mais usado aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, na coluna de sala e quarto, a gente tem cerca de 3.000 imóveis anunciados só no Zap. Com isso, como o nosso cliente vai encontrar o nosso anúncio? E aí o que acontece? Essas empresas continuaram trabalhando da mesma forma, na quantidade, não na qualidade. E aí não se pega exclusividade, não se coloca o imóvel numa faixa de preço justa, não se cria uma estratégia diferenciada para vender esse imóvel e aí estão quebrando, não se readequaram. Infelizmente, eu vejo que os nossos conselhos não mostram para nós, corretores de imóveis, a importância desse trabalho diferenciado na captação do imóvel. Agora eu vou continuar o vídeo lá no grupo fechado, Corretor de Vanguarda Escola de Aprimoramento Profissional. O link para você que ainda não pertence ao grupo está na descrição do vídeo. Peça para ingressar, respondam as perguntas para que eu possa lhe dar acesso ao grupo. Lá eu vou dar dicas para você, falar o que eu fazia. Sabe naquela hora que você vai captar um imóvel, por exemplo, e tem vários corretores captando imóvel, você vai ver o que eu fazia. Eu quero contar para vocês, com isso eu tenho certeza que vai fazer de você um pouquinho mais ciente do que é a captação do imóvel. Peça para ingressar no grupo, o link do grupo está na descrição do vídeo. Peça para ingressar, respondam as perguntas para que eu possa lhe dar acesso. Então, galera do grupo,